trocadilho que diz que tempo é vida, né? Quando a gente perde tempo, a gente perde vida. Quando a gente gasta o tempo, a gente gasta a nossa vida. E eu espero que nessas 2 horas vocês aproveitem ao máximo esse tempo, suguem ao máximo aí dos nossos convidados, as experiências deles, as histórias, os conhecimentos. Também cuidar do seu espaço, vejam se vocês estão no lugar adequado, que ninguém vai interrompê-los. Se tiverem um fonezinho, põe um fone. Isso ajuda bastante em relação aí ao ruído, para vocês conseguirem estar atentos ao conteúdo. Equipamento, alguém que tiver com alguma dificuldade, coloca no chat lá, a Agnes vai ajudando. Às vezes é problema de som ou alguma coisa assim. E também a atenção. Quando a gente não coloca atenção, as coisas não funcionam. Então, embora seja um tempo curto que a gente vai estar junto, é bem importante que nesse momento a gente esteja atento a tudo que a gente vai trocar aqui. Tá? Eu garanto a vocês que vai valer muito a pena. Tá? Seguindo aqui, e por algum motivo não está passando a minha tela, mas já passou, lembrando que esses combinados têm, obviamente, um único motivo, que é a gente estar junto nesse aprendizado. Não existe aprendizado através apenas de um monólogo. Nós, na Junior Ativos, não acreditamos. A gente acredita no trabalho em equipe, na construção do conhecimento, no estudo também autodirigido. Vocês escolheram estar aqui, alguns convidados pelo CIE, pelo Senai, pelas empresas, Gomes da Costa e outras. Então, a gente tem que estar aqui usando a máxima empatia e juntos. Lembrando que toda a comunicação a gente usa no chat no primeiro momento, então fiquem à vontade para escrever aquilo que vocês acharem necessário. Evandro, não entendi, Silnei, não entendi, algum voluntário comentou alguma coisa que vocês não captaram, coloca lá, se pode repetir, ou enfim, como vocês quiserem. A legal é sempre interagir, trocar ideias, porque lá no chat a gente pode também contestar, não precisamos concordar com tudo, isso é que é o mais legal, né? Aproveitar esses momentos para refletir também sobre quais talentos hoje a gente coloca à disposição. Né? A gente viu aí uma das nossas jovens dizendo que tem muita vontade de trabalhar. O mais importante é se conhecer e saber que talentos eu coloco à disposição do mercado. Então é bom eu me entender naquilo que eu sou, como eu funciono. Então isso é bem... Essas lives ajudam muito nesse sentido. Anotem o que vocês quiserem, mas não se preocupem em anotar o que está contido nos slides, porque isso vai ser passado para vocês ainda hoje por e-mail. Então, todo o conteúdo da live vai para vocês, juntamente com um Google Forms, com os exercícios que vão facilitar para vocês a fixação do que a gente discutiu aqui. Né? Ainda mais num conteúdo como esse, que tem muitas regrinhas importantes que a gente vai depois fixar lá nos exercícios, tá bem? Lembrando que essa organização tem esse nome um pouquinho diferente, né? Junior Achievement, mas tem esse nome por uma única razão, é um programa existente há 102 anos, em mais de 100 países, então é muito bacana que a metodologia que vocês estão participando hoje, ela existe em várias línguas, em vários continentes e países, né? Essa organização é a 7ª ONG mais relevante do mundo, já pelo 3º ano consecutivo, né? O último número que a gente tem é de 12 milhões de jovens beneficiados num único ano, que foi o ano 19 e 20. E agora, claro, com a pandemia os números são diferentes, mas nem por isso a missão deixa de ser nobre, que é a de preparar e inspirar vocês para empreenderem a vida, empreenderem os seus talentos, né, e os seus sonhos. Então, aqui é onde a gente está presente. Cada país, cada continente tem um grupo de empresas que acredita e investe nisso. Então, eu fico muito feliz em mostrar essa tela, porque aqui estão as marcas que hoje acreditam que é importante intervir na formação de vocês ainda na escola, ainda no ambiente escolar. Então, está aqui conosco as lojas Queires, está aqui conosco a Unicred, que são mantenedoras, está aqui conosco o CIEE, mas está aqui também outras empresas, como a Companhia Hering, Sebrae, Senai, né? Várias empresas daqui da nossa cidade de Florianópolis, São José, mas também de todo o estado de Santa Catarina. Então, a ideia agora é que a gente se conheça. É uma pena que, normalmente, nas lives é difícil que todos tenham a oportunidade de se apresentar, por isso que a gente usa o chat, mas eu queria começar fazendo uma apresentação rápida dos nossos convidados, já agradecendo novamente. Quero começar aqui com o Dudu, né, apelido, né, mas é Eduardo Queires. O Eduardo é hoje o diretor de compras de uma rede de varejo que vocês conhecem certamente, né, Lojas Queires, né? E ele vai contar um pouquinho quem é o Eduardo para a gente em alguns minutinhos e dar as boas-vindas a todos. Eduardo, com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Evandro, pelo convite. Que é muito feliz em poder estar participando
da Junior Achievement, né, que são essa mobilização e aperfeiçoamento de vários jovens da Santa Catarina. Falando um pouco sobre o Eduardo Queires, então, eu comecei na empresa novo, com 15 anos, sou o neto mais velho, então sempre família começou muito novo nos negócios, meu avô, depois meu pai também começou cedo, e eu, como neto mais velho, já vim para a responsabilidade também assim que completei 15 anos, começando na empresa, passando por todos os setores, e foi muito interessante. Então, com isso, eu consegui aprender muito. Fui para logística, visitei a área de vendas e criei uma bagagem muito legal na empresa. Então, tanto o aprendizado que eu tive na formação acadêmica, eu também tive o outro lado do vivendo na prática, que foi muito importante para fazer esse complemento, né? Então, conselho aos jovens que sempre não fiquem só no mundo acadêmico, mas também vivenciem as empresas, aprendam, aproveitem agora que são novos, que podem estar passando nos processos, porque o mercado está cada vez mais competitivo, e essa bagagem que eu criei no passado, onde eu tive a oportunidade de visitar sem muito compromisso ainda, compromisso que eu digo é um compromisso de um dever de seguir um certo cronograma, mas sim um compromisso na empresa, um compromisso de aprender, de estar me desenvolvendo, de estar conhecendo os processos. Isso somou muito para que eu conseguisse conduzir a minha carreira, né? Então, hoje eu estou na parte de compras, eu faço a direção de toda a parte de tudo que entra na empresa, de produto, precificação, estratégia da área comercial, o que vai rodar em televisão, o que a gente vai fazer de anúncio, comunicação junto com a equipe, né? Nós temos hoje uma equipe aqui na área comercial, uma equipe de compras, uma equipe de vendas, equipe de marketing. Então, a gente faz todo esse trabalho em conjunto para conseguir preparar a melhor estratégia e levar até os nossos consumidores. Muito legal, muito legal. E olhem só que bacana que o Eduardo já traz, quer dizer, desde muito jovem e passando por todos os setores. Nós vamos falar disso hoje, né? Porque na hora que você está aprendendo, não importa necessariamente onde você está. Aprendizado existe em todos os campos, e eu acho que numa empresa como as Lojas Queires, que tem praticamente todos os segmentos de operação, você tem uma escola, né, Eduardo? Uma escola de vida aí dentro, né? Quantos colaboradores nós temos hoje no grupo? Nós somos, no Queires, são 1.400. 1.400 pessoas, que bacana. Essa vivência também que se tem, né? Hoje nós somos uma empresa familiar, com 3 gerações atuando, então meu avô ainda está super ativo, com 85 anos, muito bem cabeça e colocando novas ideias, com a segunda geração participando do negócio e fazendo esse meio de campo junto com a geração que está entrando, que no caso sou eu, meu irmão, mais uma prima que já estão no negócio, e a gente trazendo coisas novas, inovação que é preciso nesse momento de mercado, mas com o respaldo das gerações anteriores que ainda estão vivenciando, nos dando o caminho correto para que a gente possa estar atuando. Então, é muito legal essa interação, e todas as gerações com muita liberdade para dar ideia, que eu vejo que é o mais importante. A gente sempre teve muita liberdade, um apoiador, por mais que ele não domine essa parte da informatização que se tem hoje, mas sempre apoiou muito que a gente desenvolvesse e buscasse novas soluções para a gente conseguir perpetuar a empresa, que o nosso sonho é chegar nos 100 anos. Muito legal. Muito legal. Eu conheço bem o teu avô, eu sei o quanto ele dá essa oportunidade de vocês crescerem. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho. Nós temos 2 pessoas da Unicred também, a Unicred que é a nossa mantenedora, e eu queria que vocês então se apresentassem. Rosali, se quiser começar, e depois o Marcos. Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite, Evandro. O Marcos está aqui também, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho. Essa iniciativa de a gente promover justamente a educação, a formação dos nossos profissionais de amanhã, eu acho que é fundamental hoje na estrutura de sociedade que a gente vive, né? Deixo aqui meus parabéns também ao Grupo Queires, através do Eduardo, que tem uma história de empreendedorismo incrível e de uma grande referência para todo o Brasil. Então, falando um pouquinho da Rosali, eu atuo no segmento financeiro já há quase 15 anos, comecei a trabalhar lá com os meus 16 anos, numa cooperativa de habitação, que na verdade trabalhava ali
com venda habitacional. Logo depois eu entrei como office girl, fiquei ali 2 anos, e em seguida veio a experiência de trabalhar com atendimento ao público numa empresa S, que na verdade era o SESC, Serviço Social do Comércio, aqui em Florianópolis, e que foi uma grande experiência, onde eu comecei a ter habilidade de contato, de conversa com o público e atendimento. Fui para a área de exatas, comecei fazendo matemática, no meio do caminho vi que não era bem o que eu gostaria, então me formei em ciências contábeis. E desde então estou atuando no segmento financeiro, começando a minha carreira lá no antigo Unibanco, que hoje na verdade é Unibanco, que é Itaú. Comecei como caixa e fui ali buscando mais conhecimentos, me interessando bastante pela área de planejamento financeiro, principalmente de investimentos. E hoje atuo então junto à Unicred já há 7 anos, fazendo trabalho de consultoria e de planejamento financeiro junto aos nossos cooperados aqui na Grande Florianópolis. Muito legal, muito bem, Rosário. E o Marcos, então, pode fazer uso da palavra, por gentileza. Oba, maravilha. Vocês estão vendo aí? A câmera tá funcionando bem? O senhor Ney confirma que eu estou com a apresentação aqui. Maravilha. Vendo e ouvindo. Tá show de bola, Marcos. Legal. Bom, maravilha. Bom, meu nome é Marcos, né? Eu atuo aqui juntamente com a Rosali na área aqui de investimentos aqui da Unicred, na Singular Florianópolis, né? Eu sou natural do interior de São Paulo, então moro em Floripa aí faz pouquíssimo tempo, né? A gente está para cá aí nos últimos 2 anos. Comecei lá atrás, né? Meu background aí ele é todo diferente da área onde eu atuo hoje, né? Eu fui uma pessoa que fiz Senai na época ali da minha adolescência lá atrás, né? Então trabalhei durante um bom período aí da minha juventude até concluir ali os estudos na faculdade. Né, trabalhei no sistema fabril, digamos assim, né, então é ali que a gente consegue entender boa parte dos processos, né, a gente consegue entender ali de como que ter processos delineados ali faz com que você construa grandes coisas no longo prazo, né, então executar as tarefas na ordem determinada, né, isso daí me ajudou bastante nessa, né, no decorrer aí da minha carreira. Depois de lá, né, nessa época, eu tinha começado a cursar ali a faculdade, né, eu cursei economia, né, então a gente, né, já começa a ver algumas possibilidades após o ingresso ali na faculdade. Também trabalhei na parte ali de corretora, ali no mercado de ações, né, antes de chegar depois no banco, no Itaú, no Personalité e agora aqui na Unicred, né, então um tempinho que já vai fazer aí seus 12, 13 anos aí de mercado financeiro, fora o background ali da minha adolescência aí, que tem esse pé lá no chão de fábrica, digamos assim, né? Que legal, mais uma experiência, né, de começar cedo, né, os 3 convidados nossos, eu também sou desse time aí, né, comecei a trabalhar muito cedo, então acho que isso é bem importante já como a primeira lição, uma oportunidade que a gente se dá, né, Marcos, de se conhecer, se entender nesse mundo, exercer esse papel de cidadão. Bom, vocês vão ter muito o que falar, então, ao longo do caminho, vocês vão contar algumas histórias boas. Eu vou querer saber a primeira vez que vocês ficaram negativos no banco, mas nós vamos contar aqui quais experiências que nos ensinaram a cuidar das finanças, nos ensinaram a organizar. Né? Hoje, 2 dos nossos convidados são diretamente da área, mas eu sei que o Dudu trabalha muito relacionado também a uma vertical que eles têm lá, também na área financeira, então vai poder trazer muitos insumos aqui para a discussão. Lembrando que esse programa tem um objetivo muito claro, e ele já começa com essa pergunta para todos nós, não é só para os jovens, esse é um problema que acontece de maneira geral, a pergunta que devia se fazer todos os dias, como nós estamos cuidando do nosso dinheiro. Mas, claro que a ideia é entender o quanto o dinheiro pode estar ao nosso lado como um verdadeiro aliado e o quanto ele pode ser aí um sabotador, um dificultador, algo que venha nos trazer problemas de várias ordens. E aí depois eu quero que o senhor explore muito dentro das organizações, porque hoje a maior parte dos problemas que a gente tem lá no RH, isso o Eduardo deve ouvir todos os dias, tem muitas vezes um cunho na área financeira, isso atrapalha relacionamentos, diminui a produtividade nas empresas, e tudo por uma razão simples, nós não fomos educados para cuidar das nossas finanças, muitas vezes desde cedo, né? Poucas famílias, os pais ensinam, orientam,
Se a gente olhar aqui para jovens das escolas públicas, mesmo das particulares, a tendência é que isso vá se passando com o tempo e o cara vá aprendendo, às vezes tropeçando, experimentando alguns gostos mais amargos. Então, aqui a ideia é que vocês já conheçam um pouquinho antes toda essa história e saibam quais são as regras de ouro para cuidar das finanças, né? Existem estratégias que nós vamos fazer aqui de curto prazo, de médio e de longo prazo, olhando para essa ótica das finanças. Então, a gente vai entender primeiro o que é ativo, né? O que é que compõe o meu caixa, que engorda a minha bolsa, o que são os passivos, que às vezes eu vou construindo ao longo da vida, os 3 grandes pilares, quer dizer, como é que eu poupo, que estratégias eu posso utilizar aí para poupar, para investir, ou se for necessário, como que eu vou ser uma pessoa consciente na hora que eu tiver que buscar um empréstimo, buscar um dinheiro de terceiros, né? A gente termina esse programa propondo aos alunos que desenhem uma estratégia de vida na área financeira para 1 ano, 2 anos, 5 anos e até 10 anos sobre a ótica financeira. Então, se eu pretendo aí na frente morar em outra cidade, ou morar em outro país, ou estudar em outro lugar, ou trabalhar em determinado lugar, como é que isso funciona no meu planejamento e o que eu preciso me preocupar na hora de traçar esses objetivos. Então, eu desejo aqui ao Silnei e aos convidados uma ótima live. Eu brinco que eu ponho sempre uma tela aqui, que é uma tela que está na hora de ficar sério. Eu não sei porque que ele tirou aqui, porque eu brinco com ele. Mas agora é hora de falar sério, então desejo que vocês tenham uma boa live e que os convidados possam aí também trazer os conhecimentos e experiências deles. Tá bem? Bom trabalho aí, Silnei. Sigam, eu fico aqui também na disposição. Tá? Oi, Evandro, pelo amor de Deus, eu não tirei o menininho, não, que está um pouco mais para frente. Pelo amor Tá de Deus, né? certo. É que eu quis deixar ele um pouco para frente para não dizer que tu era o brincalhão e era o cara sério. Eu fico chato. Tá certo, tá bem. Tô brincando. Esse, no meu dinheiro, ele tá mais para frente mesmo. Tá, eu Dudu... vou parar a minha apresentação aqui, Silnei, tu já retoma com a tua? Então aqui eu vou botar para fechando. apresentar aqui já. Eu vou compartilhar a minha tela. Já compartilha a tua tela e aí a gente segue muito nessa linha não conceito, mais dia a dia experiência, né, Silnei? É isso que a gente precisa aqui. Vamos lá? É isso. Principalmente com esse time de feras aí, né, que a gente está, Dudu, Rosali, Marcos. É um prazer. Eu queria me apresentar para todo mundo. Meu nome é Silnei, eu sou ex-aluno da JA. Desde 2015 eu estou com esse laço. Fui aluno do programa Mini Empresa e desde lá já passei por uma quantidade muito boa de programas. E hoje a gente vai falar sobre a questão de educação financeira, junto com o Evandro, junto com o pessoal que está aqui conosco. E a primeira pergunta que a gente queria direcionar para o nosso chat é a seguinte pergunta: qual é, de fato, a importância de administrar o dinheiro? Que nós, jovens, precisamos fazer, que os adultos precisam ter também. Qual é a importância de administrar o dinheiro para a gente mapear onde é que a gente está com o nosso grupo, com a nossa equipe, com o nosso time? Pessoal, qual que é a importância? Vamos ver se o chat ele começa a responder. Vamos lá, pessoal, no chat. Não ficar fica devendo para o banco é ótimo, né? Vamos ver só a Milena, por enquanto, pessoal. Vamos participar aí, junto com a Milena. Será que é só essa a importância, gente? Eu vou dizer que é uma boa importância, mas não é só isso, né? Já é um início, pelo menos, né? Já é um não bom é só início, isso, né? Não é só isso. Aquela história, a gente não tem que pensar só em não ficar negativo, tem que pensar em ficar mais positivo, né? E não ficar devendo só para o banco e nem para os outros, né? Para os amigos, para a família também, né? É, isso aí. Só para o banco. Ó, vamos ver, tem mais gente participando. O pessoal está falando da importância do planejamento, saber utilizar o dinheiro. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que dependência, começou a vir dinheiro sem planejamento vai embora, segurança. A Clara falou uma coisa ali que eu acho especial, né? Que ter sempre sobras ou garantias de dinheiro, economias, por exemplo, né? Eu sou um cara muito ansioso, tá, Rosali, Marcos e Dudu? Então, ter dinheirinho no banco, para mim, sempre é a melhor coisa, né? Porque minha ansiedade, ela diminui bastante, tu fica menos preocupado e as coisas parecem que andam até um pouco melhor. Então, a gente percebeu que o dinheiro é uma coisa muito importante. E para quem gosta de administração,
O Evandro sempre gosta de dar esses 4 tópicos, que são os 4 principais encaminhamentos do processo de administrar qualquer coisa, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a gente vai aprender a fazer isso com o nosso dinheiro e de uma forma muito prática, né? O pessoal quer ter dinheiro, mas quer levar tudo que tem. Isso aí não é possível, a conta não fecha, não existe um almoço de graça. Então, a importância para a gente poder cuidar do nosso dinheiro é a autonomia, a independência de poder morar só, poder ter seus horários, poder ter sua construção de carreira, a liberdade de emprego, de escolha, que talvez seja uma das fundamentais. Muitas vezes surge uma boa oportunidade, você precisa viajar, às vezes não tem dinheiro nem para pagar a viagem, uma mudança, isso acaba te impossibilitando de tomar novas escolhas. A tranquilidade, que para mim é o mais importante da educação financeira, e, por último, a satisfação. Então, a gente entendeu a importância e agora vem o menininho que o Evandro tanto fala, que é vamos começar de fato com a ajuda do Dudu, da Rosalie e do Marcos. Vocês, pessoal, que tem uma questão de ter um envolvimento bem forte na área econômica, na área financeira, eu pergunto aí, dividido para o Marcos e para a Rosalie, e o Dudu também, uma outra questão, que é quando você chega, por exemplo, alguém na Unicred, falando para vocês dois, se vocês pudessem medir, assim, hoje em dia, comparado a uns 5 anos atrás, o pessoal hoje administra melhor o dinheiro? E, Dudu, na questão de gastos, eu não sei se vocês devem ter um controle de débito de pessoas. Hoje as pessoas elas estão mais endividadas do que há 5 anos atrás? Não sei quem prefere responder primeiro, só para a gente ter uma noção de qual é o panorama do pessoal e agora o panorama global da nossa história. Não sei quem quer começar. Na verdade, é bem oportuno essa tua pergunta, até porque, Silnei, a Milena acabou de comentar ali no chat que ela bem gravou na nossa última live que não importa realmente quanto que a pessoa ganha e sim como ela administra, né? Ela deu o exemplo ali de ganhar 50 mil reais e gastar 52. Eu acho que hoje essa relação realmente de eficiência e o quanto que você pode realmente administrar bem vem a partir justamente de um balanço, de uma análise, de você conhecer sua vida financeira, conhecer sua estrutura, o que realmente você tem hoje de despesa e o que realmente você tem de fluxo de entrada. Quando tu me perguntou ali, poxa, o que mudou de 5 anos para cá? As pessoas começam a ficar mais atentas e buscar mais objetividade e assertividade nas suas escolhas. É claro que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas o primeiro passo para a gente começar realmente a ter um planejamento financeiro equilibrado, uma educação, seria a partir da educação financeira, começando justamente conhecendo o meu fluxo de caixa. O que eu tenho de entradas e o que eu tenho realmente de despesas. Eu conhecendo esse equilíbrio, aí me dá a possibilidade de eu começar a ter ali uma análise mais assertiva da onde eu posso realmente tirar para começar a ter um fluxo de caixa positivo, pelo menos. Para não acontecer o que a Lê falou na última live, né, Rosalie? Que é o fato de o pessoal das antigas comprava o carro e às vezes não tinha dinheiro nem para gasolina, né? Só para pagar a parcela do carro. Então, eu tenho que conhecer realmente. Sempre teremos objetivos, sempre teremos necessidades. A gente tem, a nossa economia se pauta justamente no consumo diretamente, e por vezes a gente sempre vai ser também incentivados a consumir, mas aí, entre as nossas escolhas, é que a gente sempre vai ter que tentar trazer um equilíbrio, né, entre o que é necessidade e o que é desejo. Claro que a educação financeira ela não vem com o propósito de me privar de ter uma vida de lazer, de coisas que eu gosto de fazer, de coisas que eu gosto de comprar. Eu posso também, mas eu só tenho que realmente trabalhar com um equilíbrio. Só fazendo um comentário aí, Júnior, assim, não é a galera de antigamente que fazia isso que você disse aí com o carro, né? É a galera de hoje ainda, infelizmente. De hoje, né? Então, assim, se a gente for olhar do ponto de vista macroeconômico, e aí é um problema que não é só Brasil, é um problema mundo, né? Até respondendo aí a
a pergunta que você colocou na introdução, sim, né, as pessoas hoje são mais endividadas do que eram aí há 5, 6, 7 anos atrás, né? Fruto de uma série de movimentos aí, né? Não é um problema único exclusivamente de Brasil, mas um problema mundial. Nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Aliás, é um dos temas mais debatidos hoje, quando a gente vai trazer um pouco de olhar aqui na academia, né? O endividamento americano, né? O nível de endividamento das pessoas lá. E isso é né? A gente tenta fazer, o que a gente tenta fazer aqui na Unicred é tentar trazer essa leitura de que, olha, não é se endividando a tudo e a qualquer custo que você vai, né, crescer ao longo da sua vida em termos de patrimônio, né? Pelo contrário, né? Quando você consegue poupar, né? Então, a gente tenta trazer um pouquinho de realidade aqui para o pessoal, né? E antes de poupar, eu digo que você tem que produzir, né? As pessoas precisam produzir para depois começar a poupar, né? Tem muita gente hoje em dia que, infelizmente, quer consumir antes de produzir alguma coisa, né? Esse é um problema gigantesco que a gente tem aí quando a gente olha o comportamento das pessoas, né? Muita gente querendo consumir antes de produzir, e isso é economicamente inviável, né? Você só consegue consumir a partir do momento que você produz. Então, o nosso trabalho aqui, ele vem, né, com a ideia de tentar trazer um pouquinho disso, né, para as pessoas, mostrar ali que você precisa produzir primeiro. Uma vez que você consegue produzir, o ideal é que você poupe, né, e uma vez que você começou a poupar, é começar a investir, né? Infelizmente, a gente não evoluiu muito como, né, de forma geral, né, como eu disse para vocês, a gente tem muitas pessoas endividadas hoje em dia, né, é algo que cresceu nos últimos anos, né, mas já tem aí pelo menos alguma coisa no radar, né, pelo menos essa nova geração, a gente acredita que já vem um pouco mais ciente, né, dos efeitos, né, ele está vendo os tios, os avós e tal, chegar em determinada idade e, né, e não ter ali muitas vezes condições, né? Então ele já está vendo isso e muitas vezes ele está, né, já buscando novas orientações, novos procedimentos para não chegar em determinada idade e ter esse tipo de situação, né? Então a gente vai aos pouquinhos por aqui tentando trazer esse conceito, né? Produz, poupa e investe. Produz, poupa e investe. É assim que a humanidade caminhou e é assim que a gente vai conseguir crescer do ponto de vista de patrimônio. Muito bom, Dudu. Falar alguma coisa, querido? Vamos lá. Aqui nós buscamos, junto com o nosso consumidor, sempre orientar a fazer um parcelamento que caiba na renda dele, né? Então, na hora que faz uma análise de créditos, leva tudo em consideração, a quantidade de pessoas que moram na residência, que utilizam aquele recurso, a renda da família, para poder fazer a liberação de um financiamento de um produto ou de um empréstimo pessoal, para que ele realmente consiga estar concretizando o pagamento daquelas parcelas. E com isso a gente faz com que o nosso endividamento, nossos consumidores também não cresça, né? A gente consiga sempre estar num volume controlado, porque a gente sabe que aquilo que for liberado de crédito é um valor que ele consegue estar colocando no seu orçamento de acordo com as informações que ele mesmo nos passou em relação à renda e os gastos que ele tem na família. Algo que a gente vivenciou desde o início da pandemia com a liberação do auxílio emergencial, é que muitos consumidores que receberam esse auxílio, muitas pessoas, né, já gastaram esses valores e não pensando, trazendo até como daquilo que está se colocando aqui, o brasileiro e no mundo inteiro se preocupa pouco com a questão de se preocupar com o futuro, de investir esse valor, né? E também de ter uma tranquilidade para frente. Então, muitas pessoas pegaram esse recurso do auxílio e já investiram em produto, em roupa, já pensando só no momento atual, né? E o recurso que era para manter a tranquilidade e passar nesse momento, ninguém sabia quando teria um novo lockdown, como é que se poderia contrair, ter um custo alto de saúde. Então, só trazendo assim como relação, nosso caso aqui na empresa, no primeiro momento aumentou bastante nosso evento de venda à vista, então o consumidor com dinheiro em mãos, né, já vindo fazer a compra à vista do produto. Muita gente pagou as parcelas antigas também, acabou liquidando, e com isso a gente teve um recebimento bastante grande
E eu vejo que tudo isso foi em função desse recurso que entrou no mercado e que foi colocado e foi utilizado pelo consumidor. Que bacana ver esse cenário global de vocês, pessoal. Primeiro a Rosalie comentando na necessidade do balanço pessoal, né, que é muito importante. Essa questão que o Marcos falou, eu acredito demais, que de fato, pensar no poupar, né? Se a gente pegar esses best-sellers que tem na área financeira, bem populares até, e de uma linguagem bem simples, como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, que trazem esse contexto de guardar o dinheiro, fazer o processo de investimento, e o que o Dudu falou da importância da gente ter o controle do parcelamento, né, Dudu? Não adianta, tem gente que parcela às vezes 80%, 90% da sua renda mensal e o endividamento acaba sendo quase que uma realidade, né? Então, 3 coisas que já foram faladas por essas 3 feras que já nos deram um bom contexto: poupar, organizar o balanço pessoal e cuidado com o empréstimo, né? E isso, claro, não existe vilão e não existe bonzinho, né? Existe um bom uso e um mau uso, ponto. Né? Então, eu, por exemplo, né, eu não gosto de falar assim, não uso crédito, não uso crédito. Ninguém nunca vai me ver comprando no débito, eu passo tudo no crédito. Mas eu acumulo milha, eu acumulo pontuação, eu acumulo daquela forma que eu acho que é o melhor uso, né? Mas, claro, eu tenho dinheiro ali já para fazer o pagamento, mesmo após a compra. Então, é aquela história, né? Vamos evitar criar vilões, vamos evitar criar qualquer coisa que é um herói. O que a gente tem que fazer de fato mesmo, pessoal, é acreditar na educação e que essa educação ela vai construir um bom ponto. Então, a gente vai falar agora de orçamento e balanço pessoal, uma coisa que a Rosalie já comentou. Entender alguns conceitos básicos, teóricos, para depois a gente se aprofundar mais em algumas demandas. Quando a gente falar de receita, pessoal, é da onde vem o meu dinheiro. Então, quem aqui tem um emprego, um estágio? Quem aqui possui algum projeto, rentabiliza, algum bico, mesada? Significa que essa pessoa tem uma receita, seja ela mensal, seja ela semanal, mas de fato ela tem uma receita que é recorrente ou não, tá bom? E ao contrário da receita, a gente tem a despesa. Onde é que você mora, com quem você mora, com como você consome, tudo que você gasta, como é que se locomove, como se alimenta, como se veste, como se diverte. E aí as pessoas, né, quando vão morar só, e aí elas percebem que não é só pagar o aluguel, né? Tem que pagar a luz, a água, a internet, o telefone, a Netflix, o Globoplay, o papel higiênico, a toalha, e tudo isso custa dinheiro. Então, tudo isso gasta finança. São as despesas. E mais importante disso tudo é entender o porquê a gente consome. Eu queria deixar essa pergunta para o chat. Pessoal, por que a gente consome? Ou seja, por que a gente gasta dinheiro, investe dinheiro em alguma coisa? Vocês saberiam me dizer? Vou deixar com o chat para ver se eles estão ligados, se eles estão antenados. Depende. Milena, não esqueci da tua pergunta, tá? A Milena, ela fez uma pergunta muito interessante lá em cima, que é se ela deveria se preocupar com o eu do presente, se ela deveria gastar dinheiro agora, ou ela deveria se preocupar com o eu do futuro, e deveria investir. Vou deixar essa parte para o investimento lá no nosso terceiro tópico. Tem coisa que é para ter uma boa qualidade de vida, é ótimo. Tem coisa que é para sobrevivência, consumir coisas básicas, comida, aluguel, luz, necessidades. E aí, de fato, eu queria destacar que a Érica falou que é real. A gente tem algumas necessidades. Essas necessidades, de uma forma bem básica, ela é descrita numa coisa chamada pirâmide de Maslow, que quem não viu vai ver posteriormente, muito provavelmente em alguma parte da vida. De fato, a gente tem uma pirâmide. Conforme as nossas... a gente vai completando essas necessidades de baixo,
começa com a fisiológica, a gente vai querer subir. Então, necessidades fisiológicas, se alimentar, comer, desculpa, se alimentar e comer a mesma coisa, mas ir ao banheiro, tomar banho, dormir, são necessidades que o nosso corpo precisa. Depois, necessidade de segurança. Aí não está só em se alimentar, está em ter uma casa, uma boa moradia, se sentir seguro, ter uma segurança financeira. Tudo isso entra como parte de segurança. Depois que a gente cumpre a segurança, a gente quer sociais, a de se sentir amigos, de ter um laço, de ter um relacionamento, de ter algo de contato. Depois das sociais, é de estima, de se sentir bem, se sentir bonito, se sentir legal, inteligente, elegante e tudo mais. E depois da estima, por último, a de auto. E o que é a de autorrealização? É de se sentir realizado, de se sentir completo, de sentir que completou alguma etapa da vida, como, por exemplo, uma faculdade, de se sentir que está num bom emprego. E aí que vem a loucura. Quando a gente vai completando as de cima, a gente não quer descer. Se a gente está autorrealizado, a gente não quer deixar de estar autorrealizado. Se a gente tem necessidade, se a gente tem a estima, a gente não quer deixar de ter essa autoestima. Então, olha que bacana, a gente então consome para preencher essas necessidades, para se alimentar, para ter um seguro no carro, para ir na casa de um amigo, para comprar uma roupa nova e se sentir bem, porque a roupa não basta agora estar quente e proteger minha pele. Ela agora tem que me fazer bonito, tem que me fazer elegante. E aí, de autorrealização, é os investimentos que a gente faz ao longo da nossa vida para se autorrealizar. Então, isso é uma coisa bem teórica, mas que ela é muito importante. Se a gente não consegue, primeiro, terminar com as necessidades de baixo, a gente não deve buscar as de cima. E, principalmente, a gente deve se preocupar e investir conforme o nosso financeiro permite. Então, quando a gente consome baseado na necessidade. E o Rubatayana trouxe uma curiosidade muito legal que eu não sabia, que o jogo The Sims se inspirou na pirâmide de Maslow. Alguém sabia dessa, dos voluntários aí? Que eu não sabia, não. Muito bacana. Então, falando de orçamento pessoal, né, nessa questão eu queria voltar aqui, né, na pirâmide de Maslow e fazer a mesma pergunta que eu fiz na última live, que a Rosali estava até conosco, e o Evandro citou ela, que não sei se os voluntários se sentiriam bem em abrir isso, eu vou começar comigo, né, de um momento que faltou dinheiro. Assim. Eu tive um momento da minha vida, não faz muito tempo, faz uns 2 anos, que eu investi num negócio chamado Senhora Batata, um restaurante aqui do Cobrasol. E os primeiros meses fiz um investimento legal de dinheiro, os primeiros meses super certo, depois começou a apertar, veio a pandemia, piorou ainda, né? Ainda mais. Eu lembro que chegou uma época que assim, estava difícil de abastecer carro, moto, e comecei a ficar apertado, negativo. Foi desde aquele momento que eu reduzi bastante meu estilo de vida, comecei a guardar mais dinheiro e desde lá eu venho numa crescente muito boa. Mas eu lembro desse aprendizado de chegar num posto de gasolina e assim, ter que ver qual cartão que eu tinha limite para botar gasolina para de noite fazer entrega. Eu lembro que esse foi meu pior momento de vida financeira. Eu não sei se algum dos voluntários sente a vontade de falar um pouco sobre isso. Eu acho que a Agnes até falou sobre isso na última live, Agnes, não sei se quer comentar alguma, mas eu acho essas partes as mais importantes, né? Porque quem, quando era mais jovem, não investiu, não gastou demais, ficou negativo no cartão de crédito, que atire a primeira pedra. Não sei se vocês têm algum comentário para eles. Eu acho que, na verdade, o aprendizado vem muito pela experiência, né, Silnei? E é claro, aí a gente erra para poder aprender, né? E hoje a gente tem, dentro do segmento financeiro como um todo, a gente tem acesso muito fácil a linhas de créditos que te dão um poder de compra que você acha que tem. Mas se você não tiver um controle realmente sobre isso, você tranquilamente, de maneira muito fácil, você pode se dar mal ali na frente. E é justamente hoje as opções que são muito mais caras, né? Mas quem já não teve a experiência de achar que o dinheiro viria dali a 30 dias, o dinheiro não veio, o seu cartão de crédito realmente
teve que ficar para a próxima, e dentro dessa próxima você achava que seria um juros X, e na verdade aquele juros foi 2 vezes maior, né? Então, ali na verdade, na experiência mesmo é que a gente aprende o que é você ter um descontrole, o que é você não ter racionalidade no seu consumo e o que é o efeito dos juros compostos contra você. Então, acho que é muito comum hoje, infelizmente, dentro da vida financeira de todos que iniciaram e começaram ali a ter a sua experiência financeira como um todo. E saber também, né, Rosali, a questão de aonde arriscar, né? A gente sempre tem essa questão de risco, né? De às vezes ter um processo de demissão, ter alguma outra questão de não poder estar no trabalho, então é muito importante que tenha de fato esse controle, né? Se mais algum dos voluntários eu queria compartilhar, né, e assim dar uma base, né, comentar um pouquinho desse assunto aí, é que é o seguinte, né, a gente eu lá em casa sempre, eu vim de uma família bastante humilde, né? E eu sempre vi meus pais aí, de uma certa forma, tanto quanto enrolado com grana, sempre, né? E aí a gente, né, vai olhando isso e você, né, vai começando a definir algumas coisas que você quer ficar parecido e outras não, né? E essa não era uma coisa que eu queria, né, uma característica que eu queria ter, né? Então a gente já começa, às vezes, delinear por ali naquela própria experiência, né? Outra coisa que a gente precisa entender, e quanto mais rápido a gente entender isso, melhor fica o nosso aprendizado, principalmente quanto ao mundo das finanças, digamos assim, é que o mundo ele é incerto, né? Então quase nada está na nossa mão, né? Então a gente tem sim, por precaução, né, se poupar, né, ou se precaver para os dias ruins, né? Invariavelmente vai acontecer um período ruim na sua vida, né? Sei lá, vai perder o emprego, né? Vai acontecer alguma coisa. Isso é da vida, isso faz parte do jogo, né? Não é porque você é o azarado, olha, né? As coisas só acontecem comigo. Não, isso é da vida. Em algum momento a gente vai ter percalços aí para percorrer. E quanto mais cedo a gente entender que isso é da vida, né, mais fácil surge a ideia da gente começar a poupar, porque quando a gente poupa é exatamente para esses períodos mais escuros aí da vida, né? Então, o mundo ele é incerto, a vida ela é cheia de altos e baixos, né? A gente tem que entender isso, nunca a vida vai ser aquele mar de rosa que a gente acredita, né? Muitas vezes a gente faz planos e aí, né, a gente só coloca ali tudo que tem de acontecer de bom, né, se tudo der certo, e na hora o jogo não é bem assim, né? Como o pessoal costuma dizer, na teoria a realidade é outra, né? Então, a gente tem que entender esse lance da incerteza, né? O mundo e a vida é incerto por si só. Quanto mais cedo a gente entender isso e se precaver para os dias chuvosos, mais fácil a gente vai conseguir lidar com as nossas finanças. Sem dúvida, sem dúvida. Até o que o Marcos está falando dessas incertezas e o que a Cauana escreveu ali no chat sobre o pai dela, né? A gente aprende muito com os nossos pais também. E na minha adolescência, o meu pai, quando eu comecei a trabalhar, né, ter meu dinheirinho, meu pai sempre falou assim: olha, Agnes, o nosso nome é a única coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Então, não suje o teu nome, né? Mantenha o teu nome limpo, porque é isso que a gente vai ter para o resto da vida. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E eu só fui entender isso quando eu sujei meu nome, né? Porque, como alguém disse ali no chat também, a gente tem que levar um susto. E por que a gente tem que levar um susto, né, gente? Por que a gente não pode simplesmente ouvir o que o pai falou, o que alguém falou e tomar isso como certo? Não, eu também precisei tomar um susto. Foi uma vez que eu sujei e depois meu pai tinha razão, né? Então, acho que é bacana compartilhar isso também. Deixa eu colocar uma questão, eu vejo que é super importante as empresas, né, nunca confundir, né, o resultado da empresa com o bolso do acionista, né? A gente sabe que tem muitas empresas que acabam quebrando hoje em dia porque o que deu resultado no caixa, pega o valor e acaba investindo e no final acaba quebrando a empresa com isso. Então, aqui no nosso negócio, a empresa familiar, mas sempre teve a questão, cada um tem seu salário,
Hoje eu faço parte da sociedade, então recebo também Prolabore, né, e resultado da empresa, mas até então eu recebia salário, eu tinha meu salário, onde que eu fazia a minha gestão financeira, né? Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, então sempre tive esse controle, né, do que vai ser utilizado, quais são os custos fixos, né, que a gente tem já, então colégio, aluguel não é colégio, conta de luz, conta da água, todos os custos que tu vai ter que são recorrentes e qual é o valor que sobra para poder fazer os outros investimentos, né? Então, só quando assim, quem está pensando em montar uma empresa futuramente, sempre ter esse cuidado e não misturar, né? Ter o teu salário que tu vai retirar e o recurso tem que ficar aí para tu conseguir reinvestir, expandir o número de lojas, expandir o negócio e fazer o negócio crescer. Eduardo, show de bola. Eu queria fazer até dois comentários à fala do Eduardo. Primeiro, é como a gente muda as necessidades, né? O Eduardo primeiro falou escola dos filhos, depois o aluguel, né? Então, realmente, quando os filhotes vêm, a gente precisa se planejar. E essa questão ali da divisão de caixas é uma coisa que é fundamental e eu vou falar para vocês o que a gente vive lá na Agência do Mínimo, né? Que é uma empresa que eu também toco paralelamente à Júnior e a gente lida com micro e pequenos empresários. O que o Eduardo falou é uma realidade muito clara de que muitas vezes os empresários não dividem os 2 caixas. E aí a gente já sabe que é o segredo Muitas vezes eu pergunto, tá, mas tu provisiona 13º? Não, como assim provisiona? Quando cai 13º, eu pago tudo no mês. Não, mas espera. Então quer dizer que em agosto do ano passado, teu lucro não foi aquele, teu lucro foi aquele, menos todas as provisões aí, todo mundo olha com aquela cara de susto, né? Não, mas como assim? Então, todos esses detalhes que a gente faz no orçamento pessoal, muitas vezes a empresa é um espelho do que a gente faz com a pessoa física, né? A gente tem um controle bem rígido ou não ter. E claro, e aí é uma questão muito importante, às vezes nas questões empresariais, mesmo com um controle físico rígido, que eu vou dizer que eu sempre fui uma pessoa muito chata com financeiro, as coisas não dão certo e tu precisa optar pela redução empresarial ou pela exclusão do controle societário, enfim, de uma forma que tu consiga mitigar esses riscos, né? Então, eu vou compartilhar a tela de novo para a gente avançar numa coisa muito importante, e o Eduardo começou a falar que é a questão do orçamento pessoal. Vocês conseguem ver a tela? Orçamento pessoal? Show de bola, pessoal. Eu vou passar esse tópico para a gente fazer o nosso intervalo de 3 minutinhos. Então, pessoal, orçamento pessoal. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. O Peter Drucker é uma frase super famosa, bem forte na administração, na engenharia de produção, e ele fala algo muito importante. Se você não sabe o que você gasta, não tem como gerenciar, não tem que saber o que melhorar, você não sabe nem para onde está indo o seu dinheiro. Então, se hoje você tem algum processo de endividamento, primeiro, tenta ver nos últimos 3 meses onde tu gastou o seu dinheiro. Ah, pô, é muito difícil. É difícil, mas muitas vezes, se tu pega o teu final de semana, 2 horas no final de semana, tu consegue retribuir os gastos dos últimos 3 meses e saber, olha, estou gastando muito em iFood. Nossa, o Uber aqui está me pesando muito dinheiro. Muitas vezes eu conheço um amigo meu que o que ele gastava de Uber dava para alugar um carro e pagar a gasolina do mês inteiro. Então, é aquela história, claro que é uma situação super exagerada, estou falando de um aluguel de carro que é R$900, mais a gasolina, enfim, que daria R$1.000, R$1.600. E o cara gastou R$2.500 de Uber. Então, eu falo, cara, tem alguma coisa errada aí, você está gastando muito de Uber, ia fazer trajetos longos, né? Para quem é de Floripa entender, fazer centro de São José até o inglês de Uber. Fazia isso 10, 15 vezes no mês. Eu falei para ele, cara, tá perdendo dinheiro. Então, mas muitas vezes o carro é perder dinheiro, ter o carro ali, né? Não é perder dinheiro, mas enfim, muitas vezes deixar de ganhar. Mas aí eu comentei essas questões com ele que mostram a importância de a gente saber onde está indo os nossos recursos financeiros, seja na casa, seja o que for. Então, com isso, eu queria que vocês tivessem uma noção de espelho, né, do que é o orçamento pessoal, do que é entender o financeiro. Existe gente, por exemplo, que faz o microgerenciamento, né? Por exemplo, o pai da Milena falou que organiza tudo no Excel. Eu sempre fui a pessoa que sempre organizou tudo no Excel, né? Que na verdade eu uso minhas economias. Eu gasto qualquer centavo, tá lá. Gastei o chiclete, boto nas minhas economias.
Eu estou começando, desse mês para cá, a deixar de ter esse microgerenciamento e fazer orçamento de contas, ou seja, deixar valores específicos para cada tipo de coisa. Vou gastar isso com aluguel, isso com casa, com isso, porque eu vi que eu estava gastando bastante tempo, mas é uma coisa que sempre me ajudou muito. E agora que eu estou bem aprumado, eu sempre todo mês gasto a mesma coisa, eu estou sentindo que é um pouco de perda de tempo. Então a gente também tem que conceituar isso para as coisas não ficarem complexas demais. Então vejam só, eu vou olhar para cá porque minha tela está aqui. A gente tem aqui nas receitas. Receitas é o que vem. Olha, o que vem? Ele recebe um aluguel, então aí, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Ele recebe bônus em alguns meses, abril e agosto, e ele recebe o salário líquido dele. Então, o orçamento aqui do Pedro é um orçamento de 60 mil ano, 60.100 reais. Então, quer dizer que o Pedro pode gastar 60 mil reais e 100, 60 mil com 100? Não. Ele tem que estruturar isso em guardar dinheiro, em investir em educação, investir na casa, investir em compras. Então, não é só gastar. Então, quer dizer que eu vou gastar, então, quase 6 mil por mês. Não, não é isso. Então, existem outros conceitos que a gente precisa bem estabelecer. Isso que o Pedro nem tem 13º aqui pelo cálculo. Então, olha só. Agora, além das receitas, tem as despesas. Então, veja só. Alimentação, gastou uma média de 700 reais por mês. Supermercado, casa e habitação, quase 2 mil por mês. Então, vê que no total do ano, ele teve um consumo de quase 40 mil, né? Ele teve um saldo acumulado saldo acumulado, ou seja, tirando as receitas e as despesas, sobrou 20 mil no ano. Então, esse é um exemplo de um orçamento balanceado, em que ele traz tudo o que ele precisava para viver e ainda existe uma sobra financeira, tá bom? Então, muito importante na hora desse orçamento. Um orçamento assim, muito parecido com o orçamento de uma empresa, também tem que ter os conceitos mensais, conceitos de provisão que eu falei para vocês. E aí uma sugestão para quem quer fazer a gestão própria financeira é no Minhas Economias e o Organize, são 2 aplicativos, mas também um bônus, né, muito importante, que nós vamos enviar para todos vocês uma planilha igualzinha a essa aqui, para vocês poderem fazer uma organização financeira. Então, eu ganho 300 reais por mês, Silvio. Faz a organização financeira, guarda 30, 50 reais por mês e gasta os outros 250. Pode acontecer algum problema, alguma oportunidade de comprar algo legal que você queira. Eu queria fazer uma pergunta para os voluntários, aí vamos tentar inverter a ordem, começar com o Dudu, depois o Marcos, depois a Rosália. Como é que vocês organizam as próprias finanças? Tem alguma planilha? Usam algum aplicativo? Só para a gente dar de exemplo para os nossos queridos alunos. Quem é que era para começar? Seu Ney aí. Não sei, o Dudu pode começar? Quer falar, Dudu? Tá, posso falar. Não, como eu comentei, é isso, organizar realmente as contas, né? Tu colocar em caixas, pode fazer realmente uma planilha, botando aquilo que tu pensa em gastar em cada, botando sempre o que é fixo, né? Tudo que é fixo, que já vai ter no início do mês, vai ter que fazer o pagamento. Conta de internet também tem que colocar que são gastos que são rotineiros e daí depois o restante do valor que sobrar, daí tu vai colocar para isso que eu vou gastar com lazer, eu vou gastar com outras atividades do dia a dia. Dudu, e tu hoje tu faz isso mais de cabeça? Chega até alguma planilha, usar algum aplicativo? Eu já fiz esse trabalho de planilha de Excel, né, pelo menos para ter um norte, com isso a gente vai fazendo a orientação da despesa de casa. Não, tranquilo. É que nem eu, faz para aprumar, faz planejamento e depois vai muito na cabeça, nos gastos. Né? Depois de um tempo a gente aprende a se controlar e não perde mais. Rosalie e Marcos, tá com vocês. Aqui, na verdade, Silnei, eu comecei também lá atrás fazendo numa cadernetinha e isso deu bastante efeito. Eu usei por algum tempo aquele das Minhas Economias, que também ajudava, só que vinha muita propaganda, enfim. Hoje é um bom Excel. Na verdade, e não é muito difícil, porque tu só vai fazer ali
as tuas colunas, né, as tuas linhas de entradas e depois de saídas e fazer uma regrazinha ali de mais ou menos tu consegue ver o teu saldo financeiro. Até aproveitando a oportunidade, Silnei, nós temos dentro do nosso projeto justamente de finanças, né, e de educação dentro desse segmento, a gente tem um blog que trabalha justamente alguns temas. E a gente também tem a sugestão de uma planilha para essas organizações financeiras. Depois, no final, a gente pode estar dando ali o endereço, é suasaudefinanceira.com, e está lá disponível também para todos poderem baixar e começar a utilizar. Vou pedir para a Érica adicionar, Rosali, lá no link que eles vão receber, já para como exemplo, né? Marcos, está contigo, querido. Bom, eu na verdade, lá atrás eu cheguei a fazer alguma coisa em si, via planilhas também, mas hoje, depois de um tempo, a gente começa a separar em grandes grupos, né? Que aí fica bem mais fácil, né? Então, o grupo gastos essenciais, o grupo investimentos e o grupo lazer, digamos assim, né? Então, basicamente, são esses 3 grupos ali que eu separo, digamos assim, né? O grupo gastos essenciais vai todas aquelas despesas correntes que a gente tem aí, com gasolina, enfim, manutenção de casa, esse tipo de coisa, né? Lazer é todos os gastos que a gente, né, verifica a possibilidade de usufruir ali para ter algum momento de distração, né? A caixinha ali dos investimentos. Inclusive, essa de investimentos é a que eu preencho primeiro, né? Então, eu só faço os demais, ou, por exemplo, eu só abro a caixa lazer se tiver completado a caixa investimentos primeiro, né? Então, eu tento mais ou menos fazer assim hoje. Primeiro se pagar, né, Marcos? Primeiro se pagar sempre. É isso aí, é isso aí. Eu vou, pessoal, então, tentar resumir o que o pessoal trouxe aqui nesse primeiro momento com as regras de ouro desse nosso primeiro tópico, que é que as decisões financeiras são extremamente pessoais. A Rosali faz no Excel, eu faço nas minhas economias, o Du e o Marcos fazem mais no controle de grandes contas, mas o mais importante é que tem que ter a noção de gasto. Ponto, né? Não adianta, não tem milagre, não tem história, é isso aí. Tem que saber para onde gasta e de onde vem esse dinheiro. Segundo momento, né? Ativo, tudo aquilo que nos traz dinheiro durante o mês é um ativo que vai botar dinheiro no nosso bolso. Já o passivo, um carro, alguma coisa que retira constantemente dinheiro do nosso bolso, é um passivo. E as finanças, elas se resumem às decisões. Então, planejem para que vocês possam ter um conceito bem forte do que vocês querem para o futuro de vocês, de cada um. Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo de 3 minutos, tá? A gente vai falar no próximo encontro sobre poupança, já no próximo módulo. Então, eu não sei se alguns voluntários vai precisar sair agora ou vão poder continuar durante o resto da live. Como é que vocês estão de tempo? Nós continuaremos aqui. Continuamos. Tá. Então, 3 minutinhos. Claro, obrigado, Du. Obrigado, pessoal. 3 minutinhos, então, só para a gente tomar uma água, lá ir no banheiro e a gente volta, tá bom? 5:09, recomeçamos. Rapidão. Saí.
Voltamos. 5:09, 3 minutinhos depois. Vamos esperar o pessoal voltar. Tá todo mundo online aí, pessoal. Coloque no chat quem já voltou aí, quem tá feliz. Feliz não precisa estar, né? Mas quem já voltou. Eu vou tirar uma duvidazinha da Milena rápida. Eu não entendo como funciona o imposto ou impostos. Vocês podem explicar? Sei que tem que pagar todo mês e é de acordo com o salário de cada um. Milena, os impostos, no caso de quem é funcionário, eles já são pagos e retidos na folha, tá? Então, não é uma coisa que você precisa se preocupar no caso de como colaboradora. Mas para quem é empresário ou empresária, né, empreendedor no geral, precisa tomar cuidado essa questão de FGTS, INSS, imposto de renda e tudo isso, né? Mas no seu caso é retido na fonte, tem que se preocupar com alguns outros impostos, como IPVA, IPTU, que são os impostos de produtos e serviços, né? E no caso de veículos, domicílio e tudo mais. Então, impostos é isso aí, né? E também questão de investimento, tem imposto de renda, tudo mais, e também para quem é colaborador e tem um rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles rendimentos de salários acima de 2, eu acho que é 2.800, né? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é 2.800 por mês. Quem recebe mais de 2.800 precisa declarar o imposto de renda, né? Sempre no período aí de fevereiro, março, abril. Então, então traduzindo, o que um colaborador precisa se preocupar de imposto, né? PVA e IPTU, né? Moto, carro e imóvel. E também na questão de imposto de renda, tá? Essas são as principais necessidades. Pessoal, então, começando sobre poupança, eu acho que o Rosali e o Marcos já devem estar chegando aí conosco. Quem aqui guarda dinheiro, né? Quem guarda dinheiro vai digitar 1, sim. Quem não guarda, digita 2. Olha, bastante 1. Tem 2. A Érica, eu tava de olho aí, hein, Agnes? Eu tava de olho para ver se ela ia botar 1 ou 2. Não vale mentir, não. Falei a mesma coisa. Como assim 2? Mas tá em tempo ainda. Ela tá fazendo um mês aqui conosco daqui a pouco. Tá em tempo. Até rapidamente, quando o pessoal coloca, quero dar meu depoimento, que eu tive acesso a esse conteúdo, semelhante a esse conteúdo foi na Júnior, quando eu entrei como estagiária uns 12 anos atrás. E eu também era 2, tá? Mas de tanto que eu participei desse programa, eu consegui começar a ser 1. Então, o programa, ele melhorou muito na minha vida. Então, vai funcionar para a Érica e para mais gente também. Vai, não, mas a Érica, ela é bastante incomodada para guardar dinheiro também. Mas antes de guardar dinheiro, né, aquela questão muito importância de quitar dívida e endividamento, porque isso sim também é muito importante por causa da questão de juros compostos, que é inclusive um dos grandes motivos da gente guardar dinheiro, né? Então, pessoal, quem não guarda ainda, eu vou mostrar a vocês que ainda há tempo e por que vocês têm que se preocupar o mais rápido possível em guardar dinheiro. A gente traz um bom exemplo, que é o exemplo do Pedro, que é estagiário, e a Maria, que é gerente. Eu já queria deixar a nossa bibliografia, né? A gente tirou esse exemplo lá do Thiago Nigro, do que ele sempre divulga, né? A gente deixa isso sempre na referência para não ter nenhum problema de plágio. Mas, claro, a gente está pegando, no caso, comparando os dois com 22 anos e comparando eles dos 22 aos 30 e dos 30 aos 65. No caso do Pedro, que era estagiário, ele sempre foi um cara muito dedicado em guardar dinheiro. Então, desde os 22 anos, ele guardava R$200 por mês. Enquanto dos 30 aos 65, ele passou por vários apertos e ele não poupou. Então, o Pedro poupou ao todo, durante 8 anos, R$200 ao mês. Enquanto dos 30 aos 65, ou seja, 35 anos, ele não poupou nada, R$0 ao mês. E no caso da Maria, que poupava R$0, era uma gerente, e aí ela, por corrida, querendo pagar MBA, querendo pagar um monte de coisa, não poupou nada durante os 22 aos 30, mas dos 30 aos R$65, ela poupou a mesma quantidade do Pedro, só que por um período muito maior,
dos 30 aos 65, R$200 por mês. No caso dos dois, considerando uma taxa aí que a gente colocou, quem teria mais dinheiro aos 60 anos, né? Quem teria? O que o chat nos diz aí? Maria? O Lucas disse Pedro? A Cíntia disse a Maria? Por quê, né? Bom, Maria guardou a mesma quantidade por mais tempo. E o Pedro, só que investiu tarde. E o Pedro investiu muito menos que a Maria, mas começou muito antes. A Érica disse Pedro, e quem disse Pedro, não sei se está certo ou está errado. Esse aqui, pessoal, é um caso, é um exemplo um pouco mais antigo. Esse exemplo aqui é de 2016, tá? Mas o que ele tenta corroborar? Considerando uma taxa de 10% ao ano, que é uma taxa bem antiga, mais uma inflação de 4,5%. De que o Pedro, pelo fato de ter investido mais cedo, aconteceu uma coisa que parece inexplicada, a moça até tomou um sustinho ali, parece inexplicada, mas ela tem um grande motivo, que é os juros. Quando a gente deve ao banco, deve ao sei lá, algum parente, a gente fecha algum contrato, a gente precisa pagar uns juros, né, pelo que a gente pegou emprestado, seja porque não pagou, ou seja porque isso de fato é justo. Então, digamos que eu vou lá com a Rosalie, ela cuida dos meus investimentos, e eu falo, Rosalie, eu preciso fazer agora um aporte, preciso pegar um financiamento de vocês, 10 mil, ela vai dizer assim, né, a gente vai te dar 10 mil e tu vai pagar ao longo de 12 meses, 12 mil. Então, 2 mil de juros ali, um exemplo básico, né? E o mesmo acontece no caso de investimentos, quando a gente deixa o nosso dinheiro com o banco e o banco nos paga mensalmente uma quantia, um valor. Então, como o Pedro colocou há muito tempo atrás, ele acabou rendendo muito mais do que o caso da Maria, que, como investiu muito mais tarde, não teve tanta influência dos juros, né? Então, eu só não lembro se eu falei 10% ao ano, tá, gente? Não 10% ao mês. 10% ao mês, meu Deus, tem que ser investimento aí. Quem tiver investimento de 10% ao mês aí, só me passa, por favor. Então, de forma muito clara, os juros, ele é a remuneração cobrada pelo empréstimo, né? Seja nós como tomadores, no caso de eu lá, Silney, pegar o dinheiro no banco, ou seja, eu, Silney, fazer meus investimentos em tesouro direto, investimento fixo, poupança, onde o banco nos remunera devido ao nosso dinheiro estar guardado. E aí, tá aí a grande coisa, né, que eu sempre digo, a gente quer dever juros simples e ganhar juros composto. É o que a gente, de fato, quer na nossa vida. Mas o que é o juros simples? O que é o juros composto? E eu queria trazer um exemplo na prática, que é o juros simples. Então, digamos que eu peguei lá na Unicred com juros simples, mas a gente já deixa bem claro que o juros simples ele é muito pouco utilizado nesses momentos. Eu peguei lá da Unicred ou de qualquer outro banco R$2.000 e eu vou pagar, então, 10% ao mês em juros simples. Então, quer dizer o quê? Que 10% de R$2.000, R$200. Então, eu vou pagar... então, em juros simples, o que vai recebendo é R$2.000, R$2.200, R$2.400. Ele vai se somando. Nos juros compostos, é como se a gente parasse o tempo. Ou seja, R$2.000. No próximo mês, R$2.200. 10% de R$2.200 mais R$2.000, R$2.200. Já no primeiro para o segundo mês, eu paro o tempo. Opa, agora é 10% de R$2.200. Então, no segundo mês, eu não vou dever mais só R$2.200, R$2.400. Eu vou dever agora R$2.420, ou seja, o acréscimo do contabilizado. Isso, com o tempo, vai se tornando uma bola de neve. E que eu espero que vocês usem essa bola de neve para o lado bom de vocês, para o lado do investimento, e não para o lado da dívida. O mesmo acontece com uma dívida. Se vocês começarem a ter uma dívida durante muito tempo com juros compostos, daqui a pouco, meu filho, ela está gigantesca, desculpa. Então, eu vou perguntar
Eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam bem. Rosali, não sei se quer fazer algum acréscimo, Marcos, Dudu, sobre essa importância aí de entender o que é um juros simples e o que é um juros composto, tá? Vou até parar de compartilhar a tela. Eu acho bem importante esse conceito, Silnei, porque isso vai interferir diretamente nas nossas escolhas, né? E pensando hoje, onde eu posso fazer os juros compostos a meu favor, eu estou pensando também no meu futuro. E quanto mais cedo, isso vai me beneficiar cada vez mais. Só que existe uma diferença, eu diria até desproporcional, quando a gente fala de juros que eu recebo nos investimentos, pensando numa linha de investimento mais conhecida, poupança ou tesouro direto, enfim, para os juros que eu pago, por exemplo, num cartão de crédito ou num empréstimo. É uma distância muito grande, muito grande. Então, às vezes, eu não posso pensar que, tudo bem que eu vou pagar um jurozinho, mas muitas vezes não é um jurozinho, dependendo da situação. Então, aqui a gente só coloca que toda escolha financeira que eu vou fazer, eu tenho que ter critérios e conhecer realmente o que está por trás, o que eu vou pagar, não só analisando a parcela, por exemplo, né? Eu tenho que ver os juros que eu estou pagando e, por muitas vezes, qual é o montante que eu vou deixar na mesa lá na frente. Ou, se não seria melhor, eu me programar fazendo uma reserva mensal dentro dos meus objetivos e, em tal prazo, eu consigo ir no meu objetivo, comprar ou atingir lá a minha intenção, enfim, o plano que eu havia me proposto. Então, só para deixar bem claro que juros compostos, eles podem nos trazer benefícios, sim, mas eu também tenho que conhecer, se eu precisar ter uma linha de crédito, alguma coisa, eu tenho que conhecer que, muitas das vezes, a outra ponta onde eu pago, ela é bem mais alta. E foi aquela conversa que a gente teve até lá na JA, né, Rosali, que é a história de que muitas vezes a gente vê, por exemplo, a sua parcela é tanto, é menor do que nos outros locais, aí vai ver, a parcela de fato é menor, mas paga tanto tempo a mais que você vai ver que no final do processo pagou 3, 4, 5 vezes, né? Eu tenho um exemplo bem claro que foi o caso isso aí, no caso do Bom, né, do Poupar, eu usei aquela tua ferramenta lá do Tesouro Direto, que a gente também vai mandar como extra, e eu fiz uma expectativa. Legal. Eu queria ter R$1 milhão, 1 milhão, aos 65, guardado. E aí eu fiz uma expectativa começando aos 25 e outra começando aos 30. 5 aninhos de diferença. Parece uma coisa que pequeníssima. Parece pouco tempo, mas não é. A parcela dobra. Antes era R$400 ao mês e foi R$800 ao mês por causa de 5 anos. É muita diferença, gente. A gente está falando, eu tenho 22 hoje. Então, começando aos 25, aos 65, a gente está falando de 40 anos. Tempo muito bom. Mas 35 anos também é um tempo muito bom. É um tempo bom de investimento. Só que a diferença na parcela é de quase o dobro. Eu não vou dizer que é o dobro, mas dá uns R$330 de diferença, ou seja, 40%. É muita loucura pensar nisso, né? É muita loucura mesmo. Tem mais alguma ponta? Agora, já passei dos 30, então, para mim, Agnes, mas começa quanto antes, porque quando chega nos 40 é pior ainda. Na verdade, a gente não precisa, é claro que quanto mais cedo, melhor, mas eu acho que o primeiro passo é começar, né? Começando, colocando no nosso planejamento, colocando no nosso cotidiano, né? Na nossa rotina, a gente vai conseguindo, e até às vezes a gente se motiva quando vê que a tua reserva está aumentando, e aquilo ali vai te trazendo, inclusive, até mais motivação para você ver que teu esforço está valendo a pena. Ponto interessantíssimo, pessoal. Eu vou aproveitar e eu vou deixar aberto aí para o Marcos e para o Eduardo fazer um comentário quando eles quiserem, tá? Só me chamado do Marcos, mas eu queria compartilhar com eles a tela novamente para falar uma coisa muito importante antes de a gente iniciar para o critério de investimento, porque a gente ainda tem que falar sobre crédito, muito importante, e sobre planejamento de vida. Todo mundo aqui já ouviu falar que as coisas estão ficando mais caras. O pessoal do escritório ouve eu falar disso. Meu Deus do céu, eu reclamo que as coisas estão ficando mais caras. Que antes meu pai, eu lembro que ele comprava um Siena lá na época que meu pai comprou uns 7 anos atrás, era 32 mil.
Hoje um carro igual o Siena está 70. Eu falo, pai, meu Deus do céu, parece que na época deles era muito mais fácil. Claro que ele recebia também proporcionalmente menos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês já ouviram falar nisso. Eu tenho certeza absoluta que o arroz está ficando mais caro, que o feijão está ficando mais caro. Vocês devem ouvir isso sempre. E isso se deve a uma coisa chamada inflação. A inflação, ela até tem uma curiosidade que em março de 1990, em um único mês, a taxa de inflação chegou a 80%. Ou seja, se no começo do mês o carro custava 30 mil, no final do mês ele já estava custando quase 60 mil reais, estava custando lá 55 mil reais. Então, olha a diferença de um mês para outro, né? E a inflação, ela é isso, é quando a questão é generalizada. Por exemplo, tem um problema na safra do arroz. O arroz ficou mais caro? Opa, é um problema pontual. O arroz está mais caro. Agora, quando é um problema globalizado na economia, e aí o Marcos deve ter ficado até feliz em ouvir inflação, porque é uma onde os economistas trabalham bastante e tentam entender isso de forma macro, é onde as coisas estão ficando mais caras. E por que a gente precisa saber de inflação? Porque a gente tem que se preocupar, isso a longo prazo é muito importante. Porque imaginem só, a inflação a longo prazo atuando no seu negócio, atuando no seu investimento. Então, Silene, quer dizer que se eu botar 10%, eu tenho um investimento de 3% ao ano, 3% ao ano, e a inflação está 4,5% ao ano. Então, ao invés de eu estar ganhando poder de compra com o tempo, eu vou estar perdendo mesmo investindo. Claro, atenuando, mas ainda assim perdendo o poder de compra durante o tempo. E com isso, a gente começa a entender que dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, se eu deixar R$100 embaixo do meu travesseiro, né, para garantia, não é que minha nota vai ficar diferente, né? Não é que daqui a 2 anos eu vou pegar minha nota e está escrito R$98,50. Isso não vai acontecer. Mas o meu R$100 vai comprar menos coisas. E isso é nossa preocupação quando a gente fala de inflação. Então, dinheiro parado, dinheiro perdido. Houve um período de hiperinflação no Brasil. As classes mais pobres, pela baixa bancarização, são sempre as mais afetadas. E alguns investimentos não cobrem nem a inflação. Mas, claro, como eu falei para vocês, ele ameniza. Então, a regra de ouro para a questão de poupar é juros compostos fazem seu dinheiro crescer e a inflação diminui esse recebimento. Comece a poupar cedo. Pessoal, Marcos, Dudu, Rosali, sobre essas regras de ouro, sobre esse tópico, tem algum comentário, algo que vocês desejam falar para os nossos jovens? Está aberto aí com vocês. Esse momento que a gente vivenciou agora, ele percebe um aumento bastante significativo, um aumento de preço, pegando a categoria que a gente trabalha hoje, né, focado em imóveis e eletro. Sim. A gente vê que está tendo um aumento constante, isso é impactado um pouco no começo da pandemia. A gente vê que algumas empresas acabaram reduzindo investimento, deixaram de importar matéria-prima, e assim que voltou o consumo do nosso segmento, voltou com bastante força, né? Então, o consumidor buscou equipar o lar, trocando refrigerador, como ficou muito mais no ambiente de casa, todo mundo se resguardando, com medo de sair de casa, o pessoal também não saindo para frequentar não acabou sendo para viajar, não vai para restaurante, deixou de gastar com confecção, então foi um segmento de móveis elétricos que ele teve um crescimento bastante forte logo depois da abertura das lojas. A gente ficou em Santa Catarina um mês fechado, de 15 de março até 15 de abril, depois que retomou teve um crescimento bastante forte. Então, quais são os motivos que a gente vê que teve esse aumento de preço? Falta de mercadoria. Então, a hora que tem falta de mercadoria, o mercado adquirindo, né, um mercado bastante consumidor, então faz com que o preço suba. Se tem muita gente querendo comprar e pouco produto para vender, o preço acaba subindo e fazendo com que haja a inflação. Outro aspecto também que influenciou bastante é o aumento do dólar. O dólar ele vem crescendo consideravelmente, então a mercadoria, muitos insumos são importados, o que faz também com que aumente o preço, e uma demanda muito forte também no exterior. Então, hoje, para quem fabrica matéria-prima,
se for pegar um caso de uma chapa crua de madeira, né, o cara consegue exportar para fora, tendo um valor até um orçamento maior do que vender no mercado interno em função do dólar estar muito valorizado. Então, tudo isso está fazendo com que o preço do produto ele venha a aumentar, e a gente vê que está constantemente. Agora o dólar começou a segurar um pouco, né? Começou a baixar, a gente tem essa expectativa que o preço deu uma recuada, o consumo também diminuiu. A gente passou ano passado com vários muito dinheiro, né, circulando em função dos auxílios que foram colocados. Então isso também faz com que aumente o consumo e consequentemente venha aumentar os preços. Então a gente vê que o preço agora, a tendência que a gente vê começar a estabilizar muito em função do consumo que vem reduzindo. Boa, boa. Muito bom ter essa visão aí, Eduardo. Obrigado. Marcos, comentar alguma coisa? Vamos lá. Bom, assim, só para a gente tentar fazer um parênteses aí, tentar entender um pouquinho da causa, né, daquilo tudo que vem acontecendo, né? Eu, particularmente, gosto de pensar que aumento de preço ele é a consequência, né? Existe uma série de outras coisas, e uma coisa em específico muito grande que acontece antes disso e que gera esse aumento de preço generalizado e por certo tempo bastante persistente, né? Que é o quê? Que é o aumento da base monetária. O que é o aumento da base monetária? Nada mais é do que a impressão pura e simples de dinheiro, né? Então, o governo, por algum motivo, né, seja ele qual for, vai lá, né, e cria os dígitos ou cria a quantidade de dinheiro para colocar em circulação, e esse recurso ele adentra ali o sistema financeiro, o sistema econômico como um todo, né? Qual que é o problema disso, né? Se criar dinheiro, simplesmente distribuir, fosse realmente benéfico do ponto de vista social, todos os problemas do mundo estariam, né, resolvidos, né? Bastaria a gente rodar ali R$1 zilhão nas contas de todo mundo, né? E simplesmente a gente acabava com o problema, né, da pobreza no mundo, digamos, como um todo, né? O fato é que o mundo real não acontece, não funciona assim, né? Como eu disse no começo, para a gente poder consumir, a gente precisa produzir primeiro, né? Então, o que a gente teve recentemente aí foi uma distribuição razoável ali via recursos governamentais, né? Que eu acho que a gente, né, deveria sim ter feito, né? E só acho que a contrapartida deveria ser outra, né? Deveria ter tido corte de gastos em outros lugares, né? Então, a gente teve um aumento brutal da quantidade de dinheiro circulando na economia, e a quantidade de bens sendo produzidos, ela diminuiu por conta de lockdowns da vida, né? Então, na verdade, a gente, né, deu com uma mão e tirou com a outra, né? Deu agora, o cara conseguiu comprar 10, no mês seguinte já estava 15, ele já não conseguia comprar mais, né? Então, a gente tem que entender ali de onde vem esse aumento de preços, né? E quando a gente olha para o Brasil como um todo, e muito provavelmente a gente vai ver esse efeito lá fora, é via aumento ali de base monetária, ou seja, mais dinheiro circulando e menos pessoas produzindo, né? Logo, a gente vai ter ali, né, o aumento no preço como resultado. Então, muitas vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Às vezes o pessoal olha e fala, pô, é o fulano de tal que está aumentando o preço, olha, tá vendo, ele quer ganhar um dinheiro e tal e tudo mais, e não é bem assim, né? Existe um outro ser, um outro fator lá atrás, né, que fez com que os preços chegassem nesse patamar, né? Então, um aumento de... Pra vocês terem uma base, né, em termos de dado, né, a base monetária brasileira aumentou cerca de 30% no ano passado. Não é à toa que a gente tem um IGPM rodando acima de 30%, né, nos últimos 12 meses, né? Então, no nosso ponto de vista aqui, a inflação ela vai continuar persistente ainda por um bom tempo, né? Ela só vai deixar de sair de cena a partir do momento que o governo, digamos assim, retirar toda essa circulação de dinheiro que ele colocou na economia. E para ele fazer isso, ele vai ter que adotar algumas medidas mais duras, digamos assim. A gente não sabe se realmente isso vai acontecer, né? Então, só ter esse cuidado, né, para tentar identificar ali de onde vem esse aumento generalizado de preço, para a gente amanhã ou depois não cair no conto, né, ou julgar um ou outro
ator ali, agente econômico de forma equivocada. Show de bola, pessoal. Muito importante entender aí o quanto essas políticas macro, essa questão econômica macro, ela impacta no nosso dia a dia, né? Então, como a gente pode prever essas situações e como a gente pode construir a nossa carteira de investimentos, que é o nosso tópico de agora, onde a gente vai passar, porque além de, então, entender onde está gastando, diminuir custo onde está errado, poupar, a gente precisa também investir, porque só deixar o dinheiro na poupança não é o suficiente, né? Não é suficientemente rentável. E é nesse momento que a gente precisa discutir as formas de investimento. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Claro, eu estou aí com o Marcos e a Rosali, especialistas nisso, né? Que é a questão de que a gente pode investir o dinheiro colocando ele em poupança, emprestando dinheiro para o banco, né? E aí tá, poupança, CDB, fundo mútuo, multifundo, blá, blá, blá. Toda essa questão que envolve investimento diretamente com o banco, né? Prestando dinheiro para um amigo, né? Não aconselho, né? Mas tem gente que faz isso. Ações, câmbios, metais, tornar sócio de um negócio, imóveis, títulos públicos e debentures, assessoria ou clubes de investimento, que no caso, quando a gente quer terceirizar o controle do investimento, né? Então, o segredo talvez disso tudo é ter uma grande diversificação. Tá, se eu vou investir tudo em poupança CDB. Não, eu não estou dizendo que tu tem que não possa ter na poupança ou num CDB. De forma alguma, ninguém falou isso. Mas eu estou falando que é importante que você tenha parte do seu capital investido em poupança, parte do seu capital investido, não poupança, né, mas em renda fixa, parte investido onde você, se você tiver educação financeira suficiente para isso, em fundo, em ações, e isso que tenha um peso bem balanceado e não fique só num ou só no outro, né? Eu, por exemplo, tenho minha carteira, eu estou no perfil de um investidor talvez um pouco mais agressivo, tenho na minha carteira uma porcentagem boa em ações, mas nem está tudo em ação, né? Enquanto lá, quando aconteceu aquela série de circuit breaks, né, onde a bolsa cai excessivamente, eu tinha um monte de colega meu vendendo porque precisava do dinheiro e eu brincando de comprar ação, né? Porque eu sempre brinco, estava em liquidação. Então, o que é preciso para o nosso jovem, para o nosso, acima de tudo, para o nosso aluno, o que ele precisa entender da importância de diversificar, Rosali? O que tu acha que ele precisa para entender de fato? Bom, por que eu preciso estar diversificando? Por que eu preciso estar entendendo que o que eu invisto em renda fixa? Por que eu não boto tudo na poupança e não me preocupo com isso só? Ou por que eu não gasto tudo em ação e deixo se ganha muito mais que a poupança? Né? O que é essa questão de risco e retorno? Consegue dizer para a gente? Bem colocado, Silnei. Quando a gente pensa, a gente tem que começar por etapas, né? Primeiro eu tenho que ter a consciência de começar a investir, ou seja, a poupar, a guardar parte do meu recurso, enfim, e até, quem sabe, trabalhar com objetivos em cima disso. A partir do momento que eu começar a ter esse cotidiano e essa disciplina, eu tenho que começar a entender aonde que eu posso trazer mais eficiência para o meu portfólio, para a minha carteira, para os meus investimentos em si. E essa ideia de que você coloca como diversificação, ela vem com esse propósito, onde você trabalha com alguns tipos de investimentos, claro, de acordo com o teu perfil, de acordo com o teu planejamento, né? E, ao mesmo tempo, você não vai olhar para onde você está ganhando mais, e sim você vai observar o teu retorno como um todo da tua carteira. Isso te traz onde você não vai depender de uma única ou duas estratégias, né? E você consegue, inclusive, melhorar o teu retorno médio dos teus investimentos como um todo. Até porque quando a gente olha para a diversificação, você não só depende de outros fatores, dependendo de várias estratégias que você pode compor numa única carteira, e isso também vai te trazer ali uma mitigação, que a gente fala, né? Uma proteção de risco. Porque, por exemplo, eu poderia ir para o mercado de renda variável, eu poderia ir para a economia real comprando ações, comprando uma parte de várias empresas, poderia. Só que eu sei que por trás eu também tenho um risco considerável
a ser posto na mesa, onde eu tenho oscilações muito mais intensas nessa valorização, né? A gente pode pegar, por exemplo, o que aconteceu recentemente em 2020, justamente ali como efeito pandêmico, após a pandemia, né, a gente teve lá uma desvalorização dentro da nossa bolsa de valores num único mês de quase 30%. Então, se eu tinha lá meus R$1.000, eu perdi R$300 em poucos dias. Então, dentro dessa ideia, eu só tenho que ponderar que comecei a investir, perfeito, eu começo primeiro a minha reserva de emergência, eu compus ela, que é aquela reserva onde eu posso investir a qualquer momento, não vou ter nenhuma penalidade, então isso me faz com que eu tenha necessidade de ter ativos mais conservadores. Feito isso, eu começo então a colocar em outras caixinhas. Caixinhas essas que eu me sinta confortável e me proponha a trabalhar ela para médio e longo prazo. Então, aí entra a renda variável, como o senhor Ney colocou, pode entrar também títulos do Tesouro, atrelado à inflação, que trazem ali uma outra dinâmica mais de médio e longo prazo e que podem oscilar de preço dentro ali do horizonte que eu me proponho a carregar. Eu posso pensar em fundos de investimentos que trabalham com renda variável, não sou eu que estou comprando papel, na verdade é um gestor que eu delego esse trabalho. Pode ser fundos de investimentos multimercados que compõem várias estratégias numa única só. Hoje o mercado ele é muito democrático e ele nos favorece com bastante alternativas, tá? É claro que aí, para conhecer essas alternativas, eu teria que estudar um pouquinho mais, teria que buscar mais a informação. Mas vale a pena realmente a gente começar a olhar com mais critério e não só depender de uma poupança, por exemplo, para fazer a sua reserva. Até Roseli, um bom exemplo disso, né? Eu vou dizer de fato o que aconteceu quando teve aquele série lá de até 3 CBs num dia só, né? Um amigo meu, ele precisou liquidar logo após aquilo ali, porque ele precisava pagar conta num negócio que ele tinha. Então, aí veio a necessidade daquilo que tu comentou, né? Da reserva de emergência, antes de começar esses investimentos um pouco mais arrojados, mais construídos, né? Então, ele liquidou, perdeu cerca lá de 35%, e qual que foi a pena? O que obviamente ia acontecer, né? Depois de 2 meses, estava tudo recuperado, na verdade, ele tinha tido até um acréscimo de 13% na carteira que ele vendeu quando ele precisou. Então, aí, se contar essas perdas, aí que entra a necessidade de ter, primeiro, aliar risco e retorno, né? Não adianta ser um desconhecido no investimento e tentar comprar ação, que a chance de comprar e tentar vender rápido, tem aquelas questões lá no Instagram agora muito fortes ali que prometem riscos e investimentos. Nossa, vai ficar rico, vai comprar BMW, a gente sabe que não é bem assim, e vocês precisam ter alunos da ciência de que uma coisa, além do risco e retorno, é que não existe dinheiro fácil, não tem em nenhum lugar. Teve um caso que uns colegas meus souberam de um investimento de 15% ao mês. E eu falei, gente, vocês estão caindo de cilada. Aí eu mostrei para eles, né, o que a ganância leva ao homem. Eu mostrei para eles, bom, vocês estão me dizendo que em 20 anos, se eu botar R$500 nesse investimento, eu vou ser o homem mais rico do mundo com R$1 trilhão. É isso que vocês estão me dizendo? É isso que vocês estão me dizendo? 15% ao mês, lá em 30 anos eu vou ter R$1 trilhão, mais que, sei lá, quase o PIB anual do Brasil. Falaram, não, sim, claro. Então dá, então vai, investe. Óbvio que já sabe que deu, né? Era um esquema de pirâmide. Não deu dinheiro, não existe isso, né? Então não existe dinheiro fácil, precisa ter risco e precisa saber o risco e retorno. E para eu abrir de novo a fala e deixar disponível para o Marcos e para o Eduardo nessa questão de investimento, é dizer, investimentos bem-sucedidos dependem do quão bem você se conhece. Então, autoconhecimento, o que eu gasto, o que me sobra, o que eu tenho. E também os meus objetivos. Quais são os meus objetivos? É a aposentadoria? É um novo negócio? É comprar um carro? Enfim, podemos ter vários objetivos paralelos. Nunca aplique todo o seu dinheiro para ações ou em uma ação apenas. Não invista todo o seu dinheiro no mercado imobiliário de forma clara. Não invista seu dinheiro todo só em algum tipo de investimento. Daqui a pouco o mercado imobiliário dá uma queda absurda, você perde boa parte do seu capital, e tenha dinheiro com liquidez sempre disponível. Meu Deus,
meu chuveiro queimou. Eu não vou vender uma ação para comprar um chuveiro novo, né? Não faz sentido isso. E a outra coisa é que se o investimento parece bom demais, ele só aparece. Não existe essa história aí de dinheiro fácil. Marcos, Eduardo, temos algum comentário para o pessoal? Eu queria fazer só um comentário, né? A gente viu isso agora em março aqui, e aí até dar uma ideia, uma perspectiva um pouco diferente. Não é factível, né, que quando a bolsa cai igual caiu, que ela volte toda vez, tá? Então, tem que tomar um cuidado muito sério quanto a isso, né? A gente tem N oportunidades no mercado, N vezes que o mercado, principalmente o mercado americano, que é um mercado já mais maduro, né, onde a bolsa caiu e não voltou, né? Então, por exemplo, ali de 2000 a 2010, né, quem entrou no mercado, comprou ações ali, as principais ações americanas em 2000, no ano 2000, depois da estouro da bolha.com, ficou 10 anos ali para recuperar aquilo que tinha caído, né? Então, às vezes a gente vê, né, o que aconteceu ali em 2020, né, com o mercado dando aquela pancada para baixo e logo depois voltando, a gente acredita que isso é o normal. Não é, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente está num momento hoje onde, infelizmente, boa parte daquilo que a gente vê nas mídias sociais, no meu ponto de vista, quando tange a parte de investimentos, mais deseduca do que educa, né? E a gente tem que ter isso em mente, né? Então, os cenários econômicos, assim como a vida, eles são incertos, né? Então, a gente não tem que pesar a mão nenhum nem outro, né? Não pode, igual você bem disse, ter tudo em ações ou ter tudo em renda fixa, né? A gente tem que ter um pedaço da carteira para qualquer cenário, porque a gente não sabe o que vai acontecer em qualquer momento, né? A gente não tem a bola de cristal para saber em que momento que vai virar, né? E não necessariamente também, não, porque agora caiu, segura, porque daqui a pouco volta. Não necessariamente assim. A gente já teve vários casos de mercado ficar caindo 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, direto e não voltar. A gente teve fundos aí, por exemplo, que eram muito bem cotados aí ano passado, que depois da pandemia deu aquela pancada, fundo de ações, provavelmente dito, que não voltaram, né? Então, tem que ter um parênteses aí, tem que ter um cuidado muito grande. Se o cara assustou, né, se a pessoa assustou quando o bolsa caiu 30%, 40%, é porque em algum momento ele deve ter errado a mão, por exemplo, ali em ter colocado uma exposição maior da carteira dele, né? Não é aquela ideia de que, olha, caiu muito, não vale a pena realizar. Depende, se ele colocou muito, vale a pena realizar, porque ele está exposto a um risco maior do que ele aguenta, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente olha para trás, não, olha só, veja, quando caiu, voltou. Não, então, quando caiu, segura. Se cair de novo, segura, porque volta. Não necessariamente é assim. Sem dúvida. E entender que a mensagem principal é o seguinte, né? Em alguns tipos de investimentos, a gente precisa ter um pouco mais de estômago, né? Eu entro diariamente na minha carteira e vejo eu tomando alguns prejuízos, 3%, 2%, 3%. Então, não vou realizar, não vou fazer a venda, porque meu pensamento é um pouco mais longo prazo, é o pensamento da empresa. E esse conteúdo de educação, que o que a pessoa tem que, no fim de tudo, ela tem que se sentir não dominando o investimento, porque a gente não tem como dominar nada, não tem como dominar o mercado, mas entender a complexidade de cada investimento e o que ele exige da pessoa. E seria isso, Marcos? Assim, até vou fazer um outro parênteses aí, e assim, existe esse jargão no mercado financeiro e ele tem que ser colocado em perspectiva, né? Sim. Eu estou fazendo investimento para longo prazo. Assim, o mercado ele não está nem aí para o seu longo prazo, nem para o meu, nem para o de ninguém aqui dentro dessa sala, né? O que importa para o investidor não é a rentabilidade média, é a rentabilidade absoluta. Por exemplo, o pessoal olha lá e fala, o mercado em média, o mercado de ações americanos em média sobe algo em torno de 11% ao ano. Quer dizer que se eu ficar 10 anos com essa posição, eu vou ter em média isso? Não vai. Né? Você pode ter, por exemplo, 8 anos de rentabilidade média aí de 11%, no 9º ano você toma uma crise na cabeça de 50% e leva o seu patrimônio embora. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, assim, o que interessa para o investidor, quando você vai colocar ali um dinheiro em ações, propriamente dito, é a rentabilidade absoluta, ponto. O mercado não quer saber se, poxa, mas faltava só 2 anos para eu me aposentar e olha agora, não quer saber, né? E não importa, ele não está nem aí pro longo prazo da gente, né? Então,
tem que ter um cuidado muito grande nisso e saber balancear o portfólio. O que é o balancear o portfólio? É ter aquela exposição que eu realmente aguento, né, uma certa volatilidade. Não adianta querer expor muito mais daquilo que você consegue, porque, porque veja bem, é para longo prazo. De novo, o mercado não está nem aí para o longo prazo de ninguém, né? Ele não respeita isso, ele não quer saber se você vai usar a grana daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Ele pode te dar uma porrada lá no meio do finalzinho e te levar boa parte da rentabilidade, igual já aconteceu N vezes, né? Então, o cuidado tem que ser, e aí, né, o Markowitz, que era um pesquisador, ele falava lá há muito tempo, lá atrás, né, a diversificação ainda continua sendo o único almoço grátis, né? Então, saber exatamente ali o pedacinho da tua carteira que você pretende alocar em determinado ativo, seja ele ações ou seja lá qual for, né, é o que vai fazer com que você consiga realmente ter retornos condizentes com o risco que você está assumindo, né? Acreditar, né, que a gente, não, eu estou bem tranquilo porque é para longo prazo. E de longo prazo, não. Ele não aceita, às vezes, o longo prazo de ninguém. Não, perfeito, sem dúvida. Isso aí é aquela história, né? Cada um tem que ter a noção muito de quem está fazendo, diversificar bem a carteira e construir um investimento da melhor forma. E assim como quando a gente faz um investimento, a gente também tem uma outra. Vou ligar a luz, está começando a ficar um pouco escuro, que é a questão de empréstimo. E é um assunto muito importante para o pessoal, porque foi feito um estudo bem importante. Eu preciso passar o empréstimo um pouco mais rápido, porque o nosso tempo está estourando, a gente tem mais 10 minutinhos, porque foi feito um estudo bem importante, eu até não me lembro qual foi não sei se foi divulgado na Infomoney ou foi divulgado pela Digital, mas foi feito um estudo básico, pessoal, e isso não está no conteúdo, perguntando para as pessoas se elas acham interessante atribuir, buscar um empréstimo, né? E a resposta majoritária havia sido que não. Só que aí, quando perguntaram para elas sobre a utilização do cartão de crédito como forma de pagamento, o pessoal falou, não, para mim tanto faz, né? E esse é o ponto mais importante que a gente tenta trazer nesse tópico do empréstimo, que é o fato de que o empréstimo ele é uma busca de uma forma de pagamento, né? Muitas vezes a pessoa não tem aquele dinheiro no momento, ela vai atrás então de uma oportunidade de empréstimo, de uma oportunidade enfim, de busca pela forma de pagamento. O dinheiro vai cair daqui a 3, 10 dias, de uma possibilidade de receita, e a gente acha que está tudo certo, eu tenho forma de pagar, eu vou pagar, então vou passando o cartão de crédito aqui e ali, enfim, e vai, quando chega no final do mês, a forma de pagamento se tornou numa grande dívida, como é o caso do cartão de crédito, né? Então, esse é o principal conceito que a gente quer trazer para vocês, né? Quais são os tipos de empréstimo? É o empréstimo consignado, é o empréstimo pessoal, é o empréstimo habitacional, é o automotivo, é o estudantil, antecipação de 13º, até comentei com a Rosário que eu não conhecia esse tipo de empréstimo na última live e agora eu passei a conhecer. E esses tipos de empréstimos, ele então, para cada um tem o seu objetivo, né? O consignado é aquele que vai descontado no salário, o pessoal é aquele que você busca, pode fazer, por exemplo, eu lembro que eu vejo bastante propaganda daqueles, tem um empréstimo pessoal, tem o habitacional que é para o imóvel, o automotivo para compra de um carro, o estudantil para pagamento de uma faculdade, por exemplo, e uma antecipação de um 13º. E aí a gente faz aquela brincadeira e pergunta se não faltou nenhum, porque faltou, né? Tem o cartão de crédito, que é um perigo se a gente não sabe utilizar ele de forma correta, porque depois que chega a fatura, toma um susto, vem aquela história de que, meu Deus, mas eu só passei ele algumas vezes, só peguei alguns Ubers, e aí vai ver o custo do cartão de crédito está muito acima do que ela pode pagar. E uma outra questão que também é muito importante é cheque especial, a questão que muitos conhecem como o limite do meu cartão de débito, né? E muitas vezes o cartão está negativo, então está negativo, mas eu pude pagar, passou a conta, mas aquilo ali tem os juros, sobre ele, tem os juros muito maior normalmente do que quase qualquer outro
qualquer outro empréstimo, né? Então, também pode ser conhecido como disponível para saque, super importante. Aqui a gente traz os motivos reais que vocês podem buscar no empréstimo, né? Talvez motivos, não é que é justo, né? Voltamos lá na primeira etapa, que é a questão de decisão financeira é uma decisão pessoal, uma decisão que busca, né? Então, pagar outros empréstimos com juros mais altos. Então, estou com juros de cartão de crédito junto, tudo, e acabo adquirindo um empréstimo que seja com menor juros, com uma maior facilidade. Compras de bens e imóveis, olhando, então, estudos, intercâmbios e viagens, buscando, então, um aprendizado, associar-se, né, tornar-se sócio, tratamento de saúde. E sobre empréstimo, para abrir, então, a palavra para os nossos voluntários sobre empréstimo, as regras de ouro são: tome emprestado para comprar ativos que são essenciais ou produtivos, ou líquidos, no caso. Evite pedir emprestado para comprar bens e ativos supérfluos, que não alteram a sua vida. A outra é que sempre pague em dia seus empréstimos, porque isso lhe dará credibilidade para conseguir pegar emprestado novamente quando precisar. E, por último, não confunda ter o meio de pagamento com ter dinheiro de verdade. Use o cartão de crédito pela conveniência, mas não o torne uma máquina de empréstimos pessoais. Pessoal, Rosalie, Eduardo, Marcos, o que vocês têm para comentar sobre empréstimo que possa agregar à vida do pessoal aí? Aqui, se pegar até o caso da empresa, a gente sempre buscou reinvestir no negócio, né? Tudo aquilo que traz de resultado para a empresa, a gente sempre vai reinvestindo. Então, a empresa sempre trabalhou muito forte com capital próprio para fazer com que o negócio cresça. Sempre tem que ter recurso, vai abrir uma loja nova, tu vai ter que imobiliar a loja, tu vai ter que colocar estoque na loja, então tu vai ter que investir na reforma. Então é super importante tu ter recurso para poder fazer com que o negócio cresça, né? Em relação a empréstimo, como eu falei, a gente sempre teve essa visão muito conservadora de sempre estar crescendo com o próprio recurso. Então a gente nunca teve essa questão, vou contrair um empréstimo alto para expandir a rede, abrir em outra região. Nós vamos sempre crescendo aos poucos, desenvolve uma loja, faz com que ela se consolide naquele mercado, abre mais uma filial, e assim tu vai crescendo de forma sustentável e dando perpetuidade para a empresa, né? Então a gente sempre teve essa posição mais conservadora. Mas cada coisa mas eu vejo que se tu tiver algum projeto, tem um projeto que realmente precisa ser feito, ou conforme foi falado, tu vai pegar um empréstimo para investir em algo que vá ser utilizado tanto para o teu crescimento pessoal, como um curso, tudo que for investimento, daí eu vejo que vale a pena assim, estar comprando empréstimo, vai fazer uma viagem, vai fazer algo que venha somar com a tua cultura, que venha somar com o teu crescimento profissional e pessoal. Vejo que é bacana, conforme for saúde também, daí sim tu vai pegar um empréstimo. Agora pegar realmente para contrair algo que não seja essencial, aí o cara vai pagar um juros sem necessidade, sendo que poderia esperar um pouco mais, fazer um investimento lá na frente, sim, comprar o produto de desejo, né? Sustentabilidade, né? Talvez a principal palavra seja essa. Acho que foi bem colocado ali pelo Eduardo. Quando a gente fala de um planejamento financeiro e direcionadamente para a educação financeira, a gente não está dizendo que o crédito é ruim. Ele apenas tem que ser muito consciente. E quando eu tenho realmente um objetivo e quando eu associo a um planejamento, que seja, por exemplo, para a minha formação profissional, eu estou fazendo um investimento, na verdade, para mim, né? Só tenho que colocar isso dentro do meu planejamento, dentro da minha liquidez mensal, que vou ter aquele compromisso. E ele também me possibilita, inclusive, a atingir objetivos que, se eu fosse fazer com o meu esforço de poupança, eu levaria muito mais tempo. E, às vezes, de acordo até com a garantia que está atrelada dentro de uma operação, eu posso ter juros subsidiados ou juros, digamos assim, mais realistas. Por exemplo, aqui a gente pode colocar como, por exemplo, financiamento imobiliário.
que possibilita hoje muitos de nós a fazer um investimento, mas seria aí num decorrer de um prazo mais longo. Claro que eu posso me programar e pagar antes, mas isso também ajuda a gente fazer uma reserva de patrimônio, construir o patrimônio no decorrer de uma vida. Tá? Só que tudo vai se pautar sempre numa escolha pautada num planejamento. Eu nunca posso ter uma decisão ou ter atitudes que saiam do meu racional, indo para o emocional, por exemplo, né? A gente tem hoje acessos ao crédito de maneira muito facilitada, e como até o Silnei colocou, aquelas linhas de crédito de cartão de crédito, cheque especial, que são aquelas mais fáceis que a gente pode utilizar a qualquer momento, estão ali disponíveis. Por vezes, se a gente não tiver um controle, pode nos trazer grandes prejuízos. Então, tudo se pauta realmente numa questão de planejamento. Só tenho que estar programada e trazer objetivos para realmente a essas escolhas que eu queira colocar através aí da contratação de uma linha de crédito específica. Eu penso que o crédito são duas grandes classes, né? O crédito para consumo e o crédito para investimento, né? Tudo aquilo que for aumentar a sua produtividade, né, ele já é visto com mais bons olhos, né? Ou seja, eu vou tomar um crédito para fazer um curso que amanhã ou depois vai agregar ao meu currículo, né? Ele já começa o start ali com bons olhos, né? Agora, o crédito para consumo, ele já não parte daí, né? Na verdade, ele já precisa olhar basicamente ali, né, um pouco mais de cuidado, né? Esse crédito para consumo, ele não me garante amanhã ou depois uma renda maior, né? Ou a probabilidade de eu ter uma renda maior no futuro, né? Então, já começa por aí, né? A gente já precisa refletir um pouco mais ali, digamos assim, para tomar ele. Não que o crédito para investimento, ou seja, para aumento de produtividade, seja garantido que amanhã ou depois você vai prover uma renda mais elevada, né? Mas a finalidade já é um pouco mais interessante, né? O crédito para consumo por si só, na verdade, eu estou aumentando mais o meu risco porque ele não está sendo canalizado ali para geração de renda, né? Então, a gente já poderia ficar um pouco mais, né, ter um crivo, ou seja, uma barreira ali de avaliação um pouco mais elevada. Show, pessoal. E para a gente encerrar, depois eu vou pedir só uma finalização de cada voluntário, mas dizer que toda essa live está sendo gravada no YouTube, a gente chegou no nosso horário e ela vai ser disponibilizada para caso vocês tenham alguma dúvida. Faltou a gente falar um pouco sobre planejamento, mas vocês receberão todo o material dessa live, tá? Vocês vão receber por e-mail esse material, vocês serão certificados por e-mail também, e também receberão um formulário de exercício, que é onde vocês conseguirão, então, preencher todos os aprendizados por aqui. Então, eu já queria agradecer a todos pela presença e deixar a palavra aberta para os nossos voluntários para que a gente possa fazer, então, o nosso encerramento. Já obrigado a Marcos, Eduardo, Rosália, todos com uma experiência muito fera na área, cada um na sua área, e isso deixa um momento muito rico, com momentos, construções e tudo que é mais importante. Silnei, então, só para finalizar, parabéns mais uma vez pela iniciativa, aos que puderam estar conosco aqui nessa tarde. A gente sempre deixa aquela questão de toda escolha, ela traz realmente uma consequência, né? Então, eu tenho que estar preparado para as consequências das escolhas que eu estou fazendo agora, e que sim, o investimento que a gente está tendo agora, certamente, ele pode me trazer muitos bons frutos no decorrer da minha vida. Mas isso vai depender realmente aí das minhas atitudes para com aonde eu quero chegar realmente. Obrigada mais uma vez. Bom, só para finalizar, né, a gente tratou aqui de investimento, falou de poupança também, né, dessas necessidades, mas queria deixar também a reflexão ali para a produção, né? Então, para a gente conseguir poupar e investir, primeiro a gente precisa produzir,
né? Então, né, a minha dica aí para o jovem que está assistindo aí é que busque ser produtivo, né? Busque conseguir fazer alguma coisa, executar algum trabalho primeiro, né? É isso que vai te dar a possibilidade de ter renda amanhã ou depois, para aí sim você começar a poupar e investir, né? Eu acho que a gente conseguindo ser produtivo, né? Acho que é 90% do caminho aí já andado. Quero agradecer ao convite de poder participar desse momento. Parabenizar todos os jovens que estão aí buscando conhecimento. Com certeza vai ser a busca de conhecimento ao diferencial para o futuro, né? Conhecimento nunca é demais. Com essas lives, todo mundo aprende e troca de ideia. Então, parabenizar a todos aí que estão buscando conhecimento e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar podendo contribuir e participar com vocês. Então, show, pessoal. Queria de novo destacar e agradecer a todos vocês. Sempre um prazer e a gente vai encerrar a live aqui. Lembrando que ela vai estar gravada e todos receberão os certificados. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.